Olá, sejam bem-vindos ao A História do Dinheiro, o canal onde desvendamos como poder, economia e história se cruzam para revelar o que realmente move o nosso país. Você já parou para pensar como, mesmo com o governo anunciando recordes de arrecadação de impostos, o dinheiro parece simplesmente desaparecer? É uma sensação estranha, não é? A gente vê nos noticiários que o Brasil nunca arrecadou tanto, mas na vida real, as escolas continuam sem verba, os hospitais estão à beira do colapso e, de repente, governadores de vários estados vêm a público dizer que não tem mais como pagar os salários dos servidores. A pergunta que fica é, se o dinheiro está entrando como nunca antes, para onde ele foi? Onde está todo esse dinheiro? A resposta, meus amigos, é complexa, mas não é um mistério. Ela está em um acordo silencioso, um pacto que rege as finanças do Brasil há décadas e que agora está se desintegrando bem diante dos nossos olhos. É o chamado Pacto Fiscal. E hoje, aqui no canal, você vai entender o que acontece quando esse pacto se quebra. E como, no final das contas, somos nós, o povo, que pagamos o preço mais alto. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Tudo começou há algumas décadas, quando os governos estaduais adotaram um hábito perigoso. Começaram a gastar muito mais do que arrecadavam. E quando o dinheiro acabava, em vez de fazer o óbvio, que seria cortar custos e ajustar as contas, eles encontraram uma solução aparentemente mais fácil: criar novas dívidas. Foi aí que a União, o governo federal, entrou na jogada. Ela se ofereceu para refinanciar essas dívidas estaduais, assumindo o papel de grande salvadora. Em troca, exigiu que os estados se comprometessem a controlar seus gastos e a não se endividar mais. Parecia um bom acordo, certo? Nascia ali o tal Pacto Fiscal. Na teoria, ele deveria ser um mecanismo de equilíbrio, garantindo que Brasília e os estados trabalhassem em harmonia financeira. Mas na prática, a história foi bem diferente. O que era para ser uma solução virou um sistema de dependência crônica. O governo federal empresta o dinheiro, os estados gastam, muitas vezes de forma irresponsável. E quando a conta chega, eles correm para Brasília pedindo mais um empréstimo, mais um refinanciamento. E o ciclo se repete, de novo e de novo. A cada novo acordo, a dívida pública só cresce. Os serviços essenciais que deveriam ser financiados por esse dinheiro entram em colapso. E o dinheiro público, aquele que sai do seu bolso, desaparece como fumaça. E o mais frustrante é que a cada nova renegociação, o que é vendido para a população como uma solução definitiva é, na verdade, apenas uma forma de ganhar tempo de empurrar o problema com a barriga até a próxima crise. Mas vamos olhar mais de perto. Por trás de cada estado que alega estar quebrado, existe uma máquina de gastos públicos que simplesmente não para de girar. Estamos falando de folhas salariais gigantescas e inchadas, muitas vezes com salários altíssimos para poucas categorias, enquanto outras essenciais são negligenciadas. Falamos de um sistema de aposentadorias que paga benefícios generosos sem ter o dinheiro em caixa para garantir esses pagamentos no futuro. E claro, falamos de contratos bilionários que drenam os cofres públicos sem o devido retorno para a sociedade. Mas o problema vai ainda mais fundo. Uma boa parte do dinheiro que some nem sequer é usada para pagar essas contas. Ele se perde no meio do caminho. São obras superfaturadas, que custam o dobro do preço e nunca terminam. São convênios com ONGs e empresas que são paralisados depois que o dinheiro já foi repassado. E são desvios de dinheiro puro e simples, muitas vezes mascarados sob termos técnicos como reajuste fiscal ou crédito suplementar. O que era para ser um pacto federativo, uma união de esforços, virou uma disputa de poder disfarçada de política econômica.
Brasília usa o dinheiro para controlar os estados e os governadores usam a ameaça de quebrar para pressionar Brasília por mais recursos. E enquanto eles jogam esse jogo político, a população vive o efeito direto e cruel dessa briga. Impostos cada vez mais altos e serviços públicos cada vez piores. Vamos aos fatos, porque aqui no canal a gente gosta de números. Nos bastidores do poder, os dados são alarmantes. Mais de 20 estados brasileiros operam hoje com déficits crônicos. Isso significa que mês após mês, eles gastam mais do que arrecadam. Muitos deles dependem completamente de repasses federais, não apenas para investir, mas para pagar o básico, como salários e contas de luz. A situação é tão crítica que alguns estados precisam de ajuda federal até para sustentar seus próprios bancos estaduais. O dinheiro acabou, mas a máquina pública, com seus gastos e privilégios, continua girando a todo vapor. Para tentar fechar esse buraco, os governadores recorrem a medidas desesperadas. Vendem patrimônio público, como empresas de água e energia, a preços baixos. Aumentam impostos sobre produtos e serviços, tornando a vida de todos mais cara. E, claro, buscam novos empréstimos para cobrir os buracos deixados por empréstimos antigos. O que estamos assistindo é um colapso em câmera lenta. E quando o pacto fiscal quebra de vez, não é apenas um problema de contabilidade ou uma questão para economistas. É o fim da autonomia dos estados. É a falência do nosso modelo de federação, onde cada estado deveria ter sua própria capacidade de se governar. O dinheiro desapareceu, mas o sistema que permite que ele desapareça continua intacto. É como se o Brasil vivesse com um cheque especial infinito, onde o limite é generosamente renovado a cada eleição. E quem paga a conta dessa festa, com juros altíssimos, é o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Estamos vivendo o fim do pacto fiscal. E com ele, a falência do modelo que sustentou o país por décadas. Mas não pense que isso é o fim da história. Nos bastidores, algo ainda mais profundo e transformador está sendo preparado. Um novo sistema monetário, totalmente digital e centralizado, está sendo desenvolvido. Uma moeda que promete controle total sobre cada transação. E talvez liberdade zero para quem a usa. No próximo episódio, você vai entender o que está por trás dessa nova moeda do sistema, por que ela está sendo criada justamente agora e como ela pode mudar radicalmente tudo o que você entende sobre dinheiro, privacidade e poder. Se o dinheiro desapareceu, alguém ficou mais rico. E no próximo vídeo, você vai descobrir quem lucra com esse colapso e por que o fim do real, como o conhecemos, pode estar muito mais perto do que imaginamos. A próxima crise, na verdade, já começou. Para não perder essa investigação, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber as notificações e junte-se a nós, que queremos entender de verdade a verdadeira história do dinheiro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.